desta Câmara Tribunal de Contas do Estado. A ata a ser aprovada, referente à sessão anterior, que submeto aos senhores conselheiros, está aprovada a ata. Os cumprimentos a todos os presentes. Indago o doutor Tiago Pinheiro Lima, representante do Ministério Público de Contas, se deseja a vista de alguns dos processos constantes da pauta. Não, senhor presidente. Não há interesse do Ministério Público. A palavra dos conselheiros ao início da sessão. Podemos partir para a ordem do dia. Eu relato o item primeiro, que cuida de um contrato de gestão da Secretaria da Cultura com a Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som. Antecipei a vossas excelências o relatório e também uma proposta de voto, a minuta de voto, que conclui pela regularidade do ato de dispensa de licitação do instrumento de contrato de gestão e correlatos termos aditivos, em que figuram a Secretaria da Cultura e a Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som. Proponho também que se conheça do termo de denúncia que encerrou a avença em 31 de outubro de 2007. À margem do voto, fica a advertência à Secretaria quanto à necessidade de cumprimento da Lei Complementar 846, de 98, no que diz respeito à publicidade dos atos que compreendem a formalização dos contratos específicos, bem como da observação dos prazos de remessa dos documentos a este tribunal, conforme prevê em nossas instruções. Em discussão, o voto. Em votação, aprovado. Item 2, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, contrata a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios. A instrução é favorável. A proposta de voto também considera regular o pregão presencial 109, decorrente contrato, primeiro e segundo termos aditivos e conhecimento da apostila de reajuste de preços, tudo conforme exposto a vossas excelências. Está em discussão e votação. Aprovado. O item 3 cuida de um contrato da Fundação Butantan com Guima Conseco Construção, Serviços e Comércio Limitado. Antecipei o relatório, bem assim o voto. Eu observo apenas quanto ao voto, senhores conselheiros, fiz uma retificação. A proposta era de que se acompanhasse a assessoria técnico-jurídica, a Procuradoria da Fazenda, quanto à conclusão favorável, que mantenho. Fazia uma objeção quanto a uma recomendação da Procuradoria da Fazenda para que se observasse, a Fundação observasse a Lei 8.666, mas eu acolho a recomendação porque é bastante apropriada e considero que a recomendação se dirige à Fundação não para que cumpra a Lei 8.666, já que partimos da ideia de que ela pode ser substituída, pelo menos os seus princípios devem ser observados, as suas normas principais, mas que ela adapte seu regulamento de compras e serviços às disposições da Lei de Licitações. Assim, me parece bastante apropriado e oportuna a recomendação da Procuradoria da Fazenda. É o voto que submeto à discussão e votação. Aprovado. FURP contrata a RV Imola Transportes e Logística. Dispensa de licitação, inciso 4º do artigo 24 da lei, mas, como se sabe, essa autorização legislativa não resguarda aquele que, por descuido ou inadequado planejamento, concorre para a materialização da emergência. Segundo o laudo da fiscalização, é a situação dos autos. Aliás, a soma dos prazos das contratações diretas realizadas pela FURP desde 2014 para o transporte de medicamentos alcança 360 dias, o que em muito supera o limite da lei de licitações. A situação realmente espelha descuido, morosidade de medidas administrativas. O voto é pela irregularidade da dispensa de licitação, contrato e das despesas. Está em discussão e votação. Aprovado. Representação de Gerson Pereira Brito. Não, isso já é municipal, estou antecipando coisas. Já encerrei a pauta estadual. A palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, os nossos prezados procuradores, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutora Cláudia Nicolau, doutor Sérgio Rossi, todos os presentes. O item 5, convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília, FAMAR,
Objeto, Serviço de Assistência à Saúde, tendo por base o Sistema Único SUS. A instrução de ATJ e PFE pela aprovação, Ministério Público de Contas pela irregularidade. Eu acolho os argumentos lançados pela Origem no que tange à ausência de ato específico de aprovação do plano de trabalho proposto pela entidade interessada, uma vez que o mesmo antecedeu a celebração do ajuste e faz parte integrante do termo de convênio assinado pelo então secretário da Saúde. Noto que o plano de trabalho estabeleceu o objetivo do convênio, as metas a serem atingidas, as etapas ou fases de execução e o plano de aplicação dos recursos financeiros, embora o tenha feito sem maiores detalhamentos. Cabe, acredito aqui, tecer recomendação à Origem no sentido de corrigir, em hipóteses futuras, o detalhamento de tal plano. No que tange à economicidade do ajuste, a assessoria técnica desse tribunal atestou que as despesas tiveram por base os valores pré-estabelecidos pela tabela SUS, estando, portanto, compatíveis com os de mercado. De toda sorte, a prestação de contas entre os partícipes será objeto de exame em autos próprios. Eu voto pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Item 6, termos aditivos e modificativos a contrato entre o DR e o consórcio Planserv Engevix Pentágono, que apresenta contaminação pela assessoriedade, tendo em vista que a matéria principal já foi tida inapelavelmente como irregular. É nesse sentido que segue o meu voto. Em discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor secretário de diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato inicialmente o item 7. Em exame, um balanço geral da Fundação de Araraquara de Ensino e Pesquisa Odontológica, FAEPO, relativo ao exercício de 2013. Aqui a instrução de ATJ e PFE é pela regularidade. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a instrução e voto pela regularidade com ressalvas das contas relativas ao exercício de 2013, com quitação ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 8. Contas da Secretaria de Estado da Educação referentes ao exercício de 2012. ATJ, PFE, MPC e SDG entenderam que as contas da Secretaria merecem aprovação, sem prejuízo de recomendações. Aqui os apontamentos da fiscalização ensejam, na maior parte, a emissão de recomendações, constatando-se que os responsáveis demonstraram ciência das falhas ocorridas e noticiaram a adoção de medidas saneadoras. Nessa conformidade, meu voto vai ser pela regularidade com ressalva das contas de 2012 da Secretaria de Estado da Educação na forma consolidada. Em relação aos processos individualizados das UGEs, considerando as análises específicas realizadas nos autos, eu voto pela regularidade das contas daqueles em que não houve apontamento de falhas. Regularidade com ressalvas das demais, quitando-se os ordenadores de despesas e liberando os responsáveis, com as devidas recomendações consignadas no corpo do voto. Eu excetuo da liberação as servidoras Juliana Perini Cagnoli, indicada como responsável por adiantamento consentido na Diretoria de Ensino Região Centro-Sul, o TC 569-02612, cabendo à equipe de fiscalização competente o acompanhamento da matéria. Essa decisão não alcança atos pendentes de apreciação por esse tribunal, em especial as contas da UGE 80286, Diretoria de Ensino da região de São Bernardo do Campo, que faz parte e será analisado de forma autônoma no TC 592-02612. Com esse processo de forma autônoma e esse acompanhamento pela fiscalização, o meu voto é pela regularidade. São as contas da Secretaria de Educação, exercício 2012. Em discussão, em votação, aprovado o voto da relatora, que continua com a palavra. O item 9 trata-se de um convênio celebrado na Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação de Apoio da Faculdade de Medicina de Marília, FAMAR. Aqui toda a instrução é pela regularidade, PFE, ATJ e MPC. Eu acolho as manifestações favoráveis e voto pela regularidade do convênio. Em discussão e votação, aprovado.
Item 10, relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, prestação de contas de recursos repassados no exercício de 2012 pela Diretoria de Ensino Região de Jundiaí às entidades relacionadas. Também aqui, fiscalização, ATJ, PFE e MPC se manifestaram pela regularidade. A fiscalização constatou que as exigências para as concessões foram atendidas de acordo com os dispositivos da legislação aplicável à espécie. Nessa conformidade, eu acolho as manifestações favoráveis e voto pela regularidade formal das prestações de contas relativas ao exercício de 2012. Em discussão, em votação, aprovado. No item 11, senhora relatora, a pedido de sustentação oral, eu solicito que compareça o doutor Cleiton Rogério Machado Araújo, assuma a tribuna dos advogados. Vossa Excelência fala pelo contratante ou pelo contratado? Pela Sabesp? Pela Sabesp. Ele representa a Sabesp. O senhor terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório. Cumprimento o advogado e passo uma síntese do relatório. Em exame, embargos de declaração opostos pela Fundação Sabesp de Seguridade Social, Sabesprev, com fundamento no artigo 66 da nossa lei complementar, em face da decisão da Igreja Primeira Câmara, que, em sessão de 1º de setembro de 2015, negou o provimento ao recurso ordinário interposto contra a sentença, na qual foram julgadas irregulares atos de admissão relacionados, acionando o dispositivo 1527, e foi aplicado multa de 300 UFESPs ao responsável. O motivo que ensejou a decisão de irregularidade dos referidos atos, confirmada em esfera recursal, foi o desatendimento da regra prevista no artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal. A linha de argumentação desenvolvida nos embargos ora opostos se divide em 2 tópicos. O primeiro deles, centrado na ocorrência de obscuridade, dúvida, contradição e omissão da decisão. E o segundo, com vistas à modificação do julgado e consequente registro dos atos de admissão. SDG entendeu que os embargos merecem conhecimento, contudo, no mérito, entende que deva ser negado o pedido diante do caráter infringente do apelo. Acrescentou que a decisão embargada não deixa dúvidas acerca da irregularidade apontada na decisão de primeira instância, qual seja a ausência de regular processo seletivo. Essa é a síntese do relatório. Tem a palavra, doutor Cleiton. Obrigado, cumprimento o senhor presidente, os ilustres conselheiros e a todos os presentes, os procuradores também. Os nossos embargos foram opostos, como bem relatado, em razão de uma... Enfim, primeiramente, teve uma sentença que foi baseada basicamente na ausência de concurso público para a contratação de pessoal da Sabesprev, que é uma entidade de previdência complementar fechada da Sabesp. No exercício de 2007, entendeu-se que deveria ter sido realizado concurso público para contratar e que o regulamento ali de compras e contratações era ilegal. Nós opusemos recurso ordinário que não foi, que foi conhecido, mas no mérito foi negado provimento, o que motivou aqui os nossos embargos, retomando aqui brevemente o que já foi trazido pela excelentíssima relatora. Então, aqui a oportunidade que aqui nós temos é de dispor as dúvidas, né, e as obscuridades que nós vimos nesse acórdão, né, no voto e no acórdão que não acolheu, né, o mérito aí do recurso ordinário. A nossa dúvida, assim, primeiramente, é que existe uma contradição, né, existe uma oposição entre a realização de concurso público por essas entidades ou, então, elas seguirem o regimento interno de compras e contratações, num constante diálogo aqui com essa Corte, e fazer as suas contratações e admissão de pessoal. Entendeu-se que esse regulamento de compras e contratações, né, pela sentença,
não era ilegal e que deveria ter sido seguido os princípios lá do artigo 37 e sido realizado o concurso público. E aí que vem a primeira obscuridade, que nos trouxe uma dúvida, porque no voto condutor menciona-se aqui o TC para registro, o TC 039.740/026/06, que trata da admissão de pessoal no exercício de 2006. Ali se decidiu pela desnecessidade de a Sabesprev realizar concurso público, né, e propôs alguns aprimoramentos, que posteriormente foram acatados, né? A gente tem um intervalo razoável entre os exercícios de 2006 e o exercício atual. Isso foi acatado e isso foi mencionado no voto. Então, a nossa dúvida, a obscuridade, a dúvida que nos é trazida a Sabesprev deveria ter realizado ali naquele exercício concurso público ou poderia continuar seguindo o regulamento de compras e contratações, que, inclusive, foi mencionado no voto e que isso já tinha sido decidido por essa Corte, que era legal, né, em razão da natureza jurídica. Então, aí que vem a posterior contradição que nós identificamos, né, que ele não contesta a adoção de regulamento próprio, ou seja, ele não ratifica de todo o argumento que foi prolatado na sentença, que basicamente é que a Sabesprev deveria realizar ali deveria realizar concurso público, né? E também nós identificamos omissões, porque nós trouxemos uma série de vários precedentes importantes, né? Porque essa Corte vem decidindo ao longo do tempo que esse regulamento de compras e contratações é uma forma válida para poder fazer admissão de pessoal. Então, isso já foi julgado regular em muitas oportunidades. E ali se menciona, então, só se menciona o TC, que é o 00543/989/149, relativo ao exercício fiscal de 2012, ainda não definitivo, que teve uma decisão inicial desfavorável à Sabesprev. Então, ele é mencionado ali, mas houve uma omissão sobre os demais precedentes que nós trouxemos. Então, o próprio exercício de 2006, né, que foi citado e que foi considerado, que foi dado provimento ao recurso ordinário, com algumas recomendações que foram acatadas pela Sabesprev, que é o 039.740/026/06, o de 2008 também, que é o TC 45024/026/09, que também compreendeu que essa é a forma de admissão de pessoal pela Sabesprev regular, também foram feitas algumas recomendações que depois foram acatadas pela Sabesprev, e em 2009 foi considerado regular, aí nem teve recomendações. Aí, então, ou seja, ao destacar uma decisão, né, do exercício 2012 ali, preliminar, que ainda não definitiva, que essa forma de admissão de pessoal poderia ser compreendida, que essa Corte entendeu que ela é irregular, ou melhor, é ilegal e, por que não dizer, inconstitucional. Mas, quando nós olhamos para os exercícios anteriores, para os julgamentos que tivemos aqui nessa Corte, percebemos que foram consideradas irregulares, ou seja, a de 2006 foi considerada irregular, a de 2008 também, né, os exercícios de 2006, o exercício de 2008, e a de 2007 o recurso não foi acatado, então, portanto, o que vige é a não regularidade. Então, foram essas dúvidas que nós estamos trazendo. Acho que também vale mencionar aqui que foi aplicada a multa, né, de 100 UFESPs aos responsáveis, né? E a gente também compreende que houve uma omissão sobre o critério, né, de razoabilidade. Nós questionamos isso e percebemos que houve uma omissão sobre esse critério para aplicar a multa, uma vez que esse regulamento, uma vez que os responsáveis legais aplicaram o regulamento de compras e contratações para admitir o pessoal lá no exercício de 2007. Então, a nossa dúvida é porque, em 2007, ele inclusive, seria penalizado com a multa, né, e quais os critérios para isso, né, sendo que nos outros já houve entendimento pela irregularidade. Então, ainda que se entenda, né, então,
nós pedimos aqui, já em guisa de conclusão, é o acolhimento dos embargos, e ainda que se entenda que isso é uma excepcionalidade, mas eu acho que o caso pede que ele seja recebido no seu efeito modificativo, né, para a gente poder encaminhar a decisão para caminhar junto com a jurisprudência que vem sendo trazida por essa Corte. Essas são as minhas palavras. Obrigado pela oportunidade. O tribunal agradece a participação do doutor Cleiton Araújo. A palavra é da relatora. Cumprimento o advogado. E, levando em consideração a defesa, vou retirar o processo de pauta para melhor análise, com a inclusão automática na próxima sessão, conselheiro. Perfeito. A matéria fica adiada para a próxima sessão. Retomamos o andar da carruagem, agora com os feitos municipais. Cumprimentamos o eminente representante da Fazenda Estadual. E a sustentação oral requerida. Me passa aqui. Não tem mais? Não. Então, não há sustentação requerida. Os processos serão retirados de pauta. Podemos relatar o item 12, a representação de Gerson Pereira Brito, munícipe de Taboão da Serra. Possíveis irregularidades praticadas pelo Executivo referente a gastos com compras diretas sem o processo licitatório. A documentação dos autos demonstra que, de 2007 a 2010, reiteradamente, a Prefeitura de Taboão da Serra efetuou gastos com compras diretas sem o devido processo seletivo público. A somatória ultrapassou o limite da lei. A administração fracionou as aquisições, buscando contornar a exigência de procedimento licitatório. Nestas circunstâncias, em curto razões, acompanha a instrução unânime voto pela ilegalidade das despesas, consequentemente pela procedência da representação, e assim impondo uma multa de 300 UFESPs ao prefeito da época. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 13. Contrato da Prefeitura de Presidente Prudente com a Prudenco. O voto vai acompanhar entendimento já consolidado nesta Casa, de que a alteração efetuada nos estatutos da Prudenco habilitou a contratação direta pelo Executivo. Portanto, voto pela regularidade da dispensa da licitação e do contrato subsequente. Em discussão e votação, aprovado. 14h15, Prefeitura de Ribeirão Preto, contratada Leão Ambiental, acompanha uma representação de LMA Logística de Meio Ambiente. Como bem destacado pela assessoria técnica, o procedimento de licitação foi amplamente divulgado, contou com indispensáveis justificativas técnicas, orçamento, adequada pesquisa de preços. As imposições técnicas e econômico-financeiras se revelaram ajustadas ao serviço licitado, não destoaram das previsões habitualmente inseridas em textos convocatórios da espécie. Malgrado o ingresso de uma única empresa ao torneio, não há nos autos indício mínimo de que a ausência de competição tenha decorrido de displicência da administração na divulgação do processo seletivo, tampouco do rigor do texto convocatório, livre de excessos ou barreiras indevidas ao ingresso de potenciais interessados. Meu voto é pela regularidade do pregão, consequentemente pela improcedência da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 16, contrato de Guaratinguetá com a construtora e administradora Mantiqueira. Empresa especializada, mediante concessão onerosa para a administração, operação e exploração comercial da estação rodoviária Quinzinho Fernandes, que, como todos sabemos, não deu certo. Vamos ver necessidade até de rescisão. Mas, de qualquer maneira, o processo está aqui autuado sobre o nosso exame, não é o caso de arquivamento, porque chegou a produzir efeitos. Antecipei o voto a Vossas Excelências, que conclui pela irregularidade da licitação do contrato e das despesas decorrentes, especialmente para os fins da Lei 709, especialmente para os fins do parágrafo 1º do artigo 71 da Constituição Federal, no que concerne a medidas de alçada da Câmara Municipal de Campinas, não obstante a providência, Campinas não, Guaratinguetá,
e não obstante a providência anunciada com vistas à rescisão contratual, na medida em que a respeito não se tenha confirmação. Na verdade, é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público local, mas até onde se sabe não se concretizou ainda a rescisão. Guaratinguetá. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. 17 a 19, Prefeitura Municipal de Caçapava contrata a já conhecida desse tribunal, CIAP, Centro Integrado e Apoio Profissional. As justificativas trazidas pelo prefeito não são capazes de afastar as falhas que atingiram o concurso de projetos e o projeto técnico apresentado pelo CIP, especialmente no que concerne à falta de comprovação da economicidade da proposta, ou a contrapartida técnica ou mesmo financeira, de aferição de metas, prazos, cronogramas, atendimento aos beneficiários e critérios objetivos de avaliação de desempenho. O voto é pela irregularidade do concurso de projetos, decorrente termo de parceria, irregularidade das prestações de contas relativas aos exercícios contemplados nestes itens, 17 a 19, que está em discussão e votação, aprovado. No item 20, a Prefeitura de Sumaré repassa à Sociedade de Filantropia Comunitária determinada importância da ordem de R$ 785 mil, e estamos cuidando aqui da prestação de contas. A opção da Prefeitura pela Sociedade de Filantropia Comunitária para execução do serviço mereceria o beneplácito da Corte se ficasse comprovado que, em avaliação prévia, a terceirização se mostrava um procedimento que proporcionasse execução melhor dos trabalhos do que se realizados com os meios diretos da administração. Se esse requisito tivesse sido atendido, talvez não houvesse falar em irregularidade no comprometimento dos recursos. Mas, no caso, não ficou comprovado o interesse público envolvido nessa transferência de recursos à Sociedade de Filantropia Comunitária. E, para cumprir o compromisso assumido com a administração, manutenção do Centro de Convivência de Terceira Idade, Conselho de Assistência Social e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, dependia da estrutura física da Prefeitura e de mão de obra alheia, aqui fornecida pela Neocop, Cooperativa de Trabalho de Profissionais Autônomos de Estrutura Empresarial. Há outros defeitos no processo. O voto é pela irregularidade da prestação de contas, com multa de 200 UFESP. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Martinópolis contrata a Santa Casa de Misericórdia Padre João Chinari. Na verdade, transfere recursos. Estamos cuidando aqui da prestação de contas. A instrução revela que os recursos foram aplicados conforme termos pactuados no convênio. No entanto, impede julgamento favorável a utilização do numerário para a contratação de profissionais que compõem as equipes para atendimento de programas de responsabilidade do órgão concessor. Aqui caracterizada terceirização dos serviços com flagrante contrariedade às disposições da Emenda Constitucional 51 e da Lei Federal 11.350, e burla ao artigo 37, segundo da Constituição. A impropriedade é até reconhecida na própria defesa pela administração, que prontamente adotou providências para regularização. A irregularidade dos autos persiste, então, voto pela irregularidade, mas não se condena a beneficiária a devolver a importância que recebeu de boa fé. Severa recomendação a ambos para que, havendo futuros repasses, observam com algum rigor, pelo menos, a lei. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas de câmaras municipais. 7 Barras, Parapuã. 7 Barras e Parapuã. 22 e 23. Antecipei relatório e voto. A proposta é de reconhecer a regularidade das contas com as determinações e recomendações que se comportem em ambos os casos. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas de prefeitos, Prefeitura de Cardoso, 2014. Monte Castelo, também 2014. Em ambas, a emissão é de parecer favorável, nos termos do voto que antecipei, dos votos que antecipei a vossas excelências. Estão em discussão, em votação, aprovados. Câmara Municipal de Murutinga do Sul apresenta um agravo contra o despacho deste relator, que indeferiu liminarmente determinado pedido de reconsideração em face de aviso publicado no Diário Oficial. Ele queria reconsideração de uma decisão de competência da Câmara, que evidentemente
Não cabe. Conheço, nego provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Embargos de declaração. Câmara Municipal de Anhumas, exercício 2014. É nítido aqui o intuito de dar caráter infringente aos embargos de declaração, não se comporta nos estritos termos em que a lei os contempla. Conheço, nego o provimento aos embargos. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário da Associação Beneficente e Promocional Movimento Alfa, é o item 28. É uma prestação de contas e repasses públicos ao terceiro setor. Conheço em preliminar, Vossas Excelências me acompanham. Eu vou propor o provimento. A condenação para devolução do recurso foi decorrente da falta de apresentação de contas, e agora está superado. Também integro os autos a comprovação de que, no âmbito do Poder Judiciário, essas despesas indicadas no demonstrativo de gastos teriam sido aprovadas. Portanto, igualmente a nossa decisão, dou provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Peço a Vossas Excelências licença para retirar o item 29, volta ao gabinete para estudar. O item 30 é um recurso ordinário de Antônio Márcio de Siqueira, em matéria de admissão de pessoal. Os elementos de instrução revelam que a Prefeitura se serviu da contratação não para suprir necessidade excepcional transitória, mas para se munir de funcionários para satisfazer demanda permanente, contornando assim as disposições constitucionais. Nego o provimento. Conheço o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Retiro também, com a vênia de Vossas Excelências, 31 e 32, volta para reestudar. O item 33 é um recurso ordinário de Antônio Márcio de Siqueira, prefeito de Aparecida, em admissão de pessoal, atos de admissão para motorista 2, técnico de enfermagem. A SDG tem razão. Consigna inicialmente que admissões de pessoal por prazo determinado para atendimento de situação excepcional de interesse público devem ser procedidas de processo seletivo. Não é o caso. Conheço dos recursos, nego provimento. Em discussão e votação. Aprovado. O conselheiro Renato Martins Costa nos honrará com a sua participação municipal. Relatando 34, senhor presidente, pregão presencial e contrato da Prefeitura de Taboão da Serra com o Banco Santander, com a instrução, voto pela regularidade com recomendações. Em discussão e votação, aprovado. 35, concorrência, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Porto Ferreira com Exur Engenharia, construção de unidades habitacionais. A instrução de ATJ é pela regularidade. Porém, há aspectos que me levam a propor a Vossas Excelências solução diversa, especialmente quanto à visita técnica, já que o edital propiciou apenas um único dia e horário para sua realização. Bem assim, o grau de endividamento foi baseado em denominador fixado em patrimônio líquido, ao invés do uso ativo total, significando, sob essa perspectiva, fator de indesejada restrição, segundo esse tribunal já decidiu em julgamentos anteriores, e o voto colaciona jurisprudência nesse sentido. A presença de cláusulas potencialmente restritivas aqui foi concretizada, não ficaram apenas em potência, já que 14 empresas adquiriram o edital e apenas 2 acorreram ao certame. Realço igualmente que foi exigida a prestação antecipada de garantia, bem como alterado o edital sem a devida republicação. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 36, concorrência, contrato, termo de renovação contratual, na verdade é um aditivo de prorrogação com esse nome, do DAE de Rio Claro com SEB, Centro Eletrônico Bancário Industrial. Seção de uso de sistemas e equipamentos de informática é o objeto. À exceção da unidade jurídica de ATJ, que foi pela regularidade, os demais oficiantes propuseram julgamento pela irregularidade. Temos uma situação em que 13 empresas retiraram o edital, mas apenas uma participou do certame. Essa única empresa licitante já havia sido contratada pelo Departamento de Água e Esgoto de Rio Claro em 2 oportunidades, ambos ajustes reprovados por esta Corte em impropriedades que se repetem no presente.
A estimativa de custos foi baseada exclusivamente nos contratos anteriores com esta mesma SEB. O objeto licitado incluiu serviços diversificados, como fornecimento de sistemas, locação de equipamentos, impressão de documentos, horas mensais para administração de banco de dados, o que facilitou a SEB, no sentido de já estar lá, especialmente em se considerando a proibição de participação de empresas consorciadas. Outros aspectos conduziram à irregularidade e, com a maioria da instrução, eu concluo pelo julgamento nesse sentido. Em discussão, em votação, aprovado. 37 e 38 em conjunto. Deferido. Concorrência e contrato da Prefeitura de Barueri com Proativa Meio Ambiente, objeto serviços de limpeza pública, representação de Cavo Serviços de Saneamento Incidente. A unidade de engenharia DATJ e sua chefia foram pela regularidade, SDG pela irregularidade. A representação é improcedente, já que, de fato, o questionamento lançado pela Cavo não procede, vez que a execução de prestação de serviço está atrelada à plena utilização de trabalho manual, não sendo razoável o julgamento através de cálculo que considerasse a mão de obra fracionada, não havendo nesse aspecto que se falar em irregularidade. Quanto à licitação e contrato, é verdade que esse tribunal tem condenado a aglutinação de serviços envolvendo a coleta de resíduos de saúde com outros tipos de coleta. Porém, considerado o momento da contratação, não havia sido firmada a jurisprudência nesse sentido e me parece que a matéria comporta ser relevada, especialmente considerando que a competitividade aqui não foi afetada. 8 empresas participaram. Não obstante esse aspecto, como outros que foram justificados, há um ponto que ainda se mantém como incontornado pelas justificativas. Apesar de inúmeras oportunidades, os interessados não comprovaram que o preço ajustado refletiu do mercado à época, tendo em vista que o orçamento não veio acompanhado de ampla pesquisa, bem como não possui fonte de dados a justificar previsão de R$ 47 milhões, valor esse que balizou e tornou restritivas as exigências de garantia de participação de 1% e de capital social de 10%, porque a contratação acabou se fechando por R$ 31.838.000, número 32,26% diferente. A restritividade se comprova a partir daí. Não obstante julgo improcedente a representação, considero irregulares concorrência e contrato. Em discussão e votação, aprovado. – 39 e 40, também em conjunto. São contratações por inexigibilidade de licitação da Prefeitura de Jaú com a empresa Auto-ônibus Macacari, serviços de transporte de alunos. A instrução dividiu-se a TJ pela regularidade, SDG pela irregularidade. Aqui, senhores conselheiros, temos uma situação que me parece, há um tempo, mais ou menos tranquilizada na nossa jurisprudência e há outro peculiar. O transporte de alunos na cidade de Jaú, por decisão discricionária da administração, foi feita a partir de distribuição de passes. Não houve uma contratação específica de outros veículos, mas passes do serviço urbano regular. Então, me parece que a aquisição de passes junto à empresa concessionária, ela é inafastável. Não tem de quem comprar, senão da empresa concessionária. A contratação, e a nossa jurisprudência tem sido assim, admitindo essa possibilidade. A conclusão a que chego, quanto a esse aspecto, não diverge. É a de proposta pela regularidade. Só que aqui, por diversos atos praticados pela administração municipal de Jaú, essa concessão, que já devia ter terminado há muito tempo, ela foi sendo prolongada, inclusive com desobediência à decisão expressa do Poder Judiciário de São Paulo, que traçou um termo final
para que ela fosse encerrada. Lembremos-nos todos daquela legislação que, ao disciplinar a questão de concessão especificamente voltada a serviços de transporte público coletivo urbano, reconhecendo situações que se perpetuavam no tempo, que não eram lá tão regulares assim, na sua constituição originária, possibilitou que elas prosseguissem para que as administrações tivessem tempo de se organizar nesse sentido, mas jamais ultrapassando o prazo de 10 anos. E a Prefeitura de Jaú passou por cima tanto da lei quanto de uma decisão judicial que expressamente a proibia de prosseguir. Então, não obstante eu proponha a aprovação do aspecto contratual, me parece que, assim agindo, propiciando o acesso a recursos financeiros à empresa concessionária, agiu mal a administração de Jaú. E, sendo assim, eu proponho seja o senhor prefeito responsável apenado com 500 UFESPs por isso. Muito bem. Se bem entendi, nós estamos apreciando o contrato dos passes. Só. Mas, diante da omissão do Executivo na adoção de providências para... A aquisição dos passes, que é formalmente correta, ela substancialmente auxiliou uma empresa de forma indevida. E, por isso, eu aplico a multa. Entendeu. Ou proponho a aplicação da multa. Agora sim, está bem estruturado para não caber um recurso. Isso, exatamente. Se eu não escrevi isso, é como eu sustentarei os embargos. Muito bem. Continua em discussão e votação. Aprovado o voto. O relator continua com a palavra. 41. Concorrência, contrato termo aditivo, Prefeitura de Itapetininga, com sólido de gestão de resíduos, transporte e destinação final de resíduos sólidos. A instrução é dividida. Alguns aspectos foram bem justificados, porém, o recolhimento antecipado de garantia nesta situação não pode ser relevado. Voto pela irregularidade. Está em discussão e votação. Aprovado. 42, concorrência, contrato, Prefeitura de Guararema com Suzuki Engenharia, objeto construção de uma escola, instrução pela irregularidade. Também aqui, alguns aspectos apontados foram afastados, porém, as circunstâncias de fato nos impelem a propor o julgamento pela irregularidade. 32 empresas retiraram o edital, 8 acorreram ao certame, porém, 7 foram inabilitadas. Sobrou uma. E essas 7 inabilitações acabaram acontecendo pela limitação de somatório de atestados para fim de comprovação de experiência anterior. 7 foram eliminadas por isso. Também aqui tivemos CAT para comprovação de capacidade técnica operacional, em afronta à súmula 23. Eu voto pela irregularidade. Em discussão e votação. Aprovado. O 43, houve protocolo de petição, retiro de pauta com retorno ao gabinete. 44, termos de aditamento, Prefeitura de Barueri com SPS Construções, construção de uma unidade básica de saúde. A instrução é pela regularidade de parte e irregularidade de outra dos aditivos. A planilha demonstrativos, que apresenta comparativo entre quantidades previstas e realizadas, indica que as alterações alcançaram um valor superior a R$ 1.118.000, montante bem diferente do quanto efetivamente acrescido, de pouco mais de 787 mil. Mencionado demonstrativo não suprime sequer os itens referentes às estacas de concreto pré-moldado em razão de utilização de perfis metálicos. Ao final, o terceiro aditivo acabou por majorar o ajuste em R$ 480.529, sem qualquer justificativa ou demonstrativo. No exame da planta de locação e vista de perfis e tirantes, também foi encontrada incompatibilidade entre as quantidades previstas para o serviço de cravação de perfis e estacas metálicas e aquelas para perfis de aço laminado. Assim, as divergências e incompatibilidades relacionadas maculam o terceiro termo e acabam, por acessoriedade, também atingindo quinto e sétimo, que prorrogaram o ajuste inicial. Primeiro termo, quarto e sexto, por tratarem apenas de formalização de correção de dados de empresa contratada, demandam tão somente conhecimento por parte da Corte, restando atestar a regularidade apenas do segundo. Então, sintetizo, julgo o segundo regular
irregulares terceiro, quinto e sétimo, e tomo conhecimento dos primeiro, quarto e sexto. Multa de 200 UFESPs às autoridades responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 45, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura de Tupi Paulista a entidades do terceiro setor. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 46 e 47 em conjunto, câmaras municipais de Salto e de Garça 2014, com a instrução, voto pela regularidade, sem prejuízo de recomendações e determinações. 46 e 47 em discussão e votação, aprovado. 48 também há unanimidade. Não, minto. 48 não. 48 é Câmara Municipal de Petoledo 2011. Há problemas na Câmara Municipal. Temos questões de gastos que não ficaram bem esclarecidas. Houve pagamento de um curso de pós-graduação, uma servidora da Câmara, e várias empresas, vários empenhos, não tiveram o correspondente comprovante. A Câmara bancou, inclusive, o cancelamento do curso, uma multa, já que a servidora desistiu da frequência, e, igualmente, vários ressarcimentos de despesa não foram devidamente providenciados. Com a instrução, julgo irregulares as contas. Em discussão, em votação, aprovado. 49, Câmara Municipal de Pindamonhangaba, 2013. A instrução de ATJ e SDG pela regularidade, Ministério Público pela irregularidade. Os números são bons, subsídios de agentes políticos regulares. Quanto à cobrança de quantias devidas por vereadores por exercícios pretéritos, os débitos estão em juízo, com parcelamentos em curso ou pendentes de acordo. Controle interno e controle de bens patrimoniais foi instituído. Houve problemas no tocante ao uso de veículo oficial, porém instauraram uma SEI no âmbito da Câmara, que culminou a apuração de irregularidades, devolução de valores aos cofres municipais, aquisição de rastreadores, serviço de monitoramento do automóvel, enfim, providências foram adotadas. O ponto crucial aqui está na devolução de sobra orçamentária no valor de R$ 3.200.000 ao Poder Executivo. Só que essa devolução ocorreu em janeiro de 2014 e não em dezembro de 2013, como deveria. A justificativa da Câmara é que haveria aplicações financeiras que venciam logo no começo de janeiro e que propiciariam acréscimo ao valor que valeria a pena devolver depois. Do ponto de vista formal, é claro que é inadequado, mas eu proponho que a forma não prevaleça sobre o conteúdo nessas circunstâncias. Quadro de pessoal, também as providências foram apresentadas, o que não se definiu está sob apreciação do Poder Judiciário, e sobra, quanto a isso, uma posição que o tribunal vem solidificando, a meu ver, com total acerto, no sentido de cobrar destes cargos a compatibilidade de formação de seus titulares. Aqui, a assessoria com exigência de nível médio não me parece compatível com a natureza do cargo. Mas também penso que possa se resolver a questão com recomendações. Com a TJ e SDG, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 50, Prefeitura de Natividade da Serra, 2014, instrução unânime pela emissão de parecer favorável, meu voto acompanha. Em discussão, aprovado. 51, recurso ordinário, interposto por técnica de enfermagem admitida pela Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, contra a sentença que negou registro de admissões por tempo determinado em 2007. Instrução pelo não provimento, conheça em preliminar. Conhecido. Aqui é uma coisa que até com pesaroso de não poder decidir a favor, mas não há como, porque a senhora aqui foi nomeada num concurso que não foi prorrogado e que depois foi julgado pelo Poder Executivo, foi entendido pelo Poder Executivo como tão irregular que ele foi revogado. Então, quando ela foi nomeada, a validade do concurso não estava mais vigente.
E segundo, ainda que numa interpretação muito generosa, não, mas ela foi aprovada no concurso, o concurso foi revogado. Então, infelizmente, não há o que fazer, nego o provimento. Vossa Excelência mantém a multa também? Tem multa aqui, não? Tem. Deixa eu ver. 200 do FES. Não, mas a recorrente é admitida, não há legitimidade para eu tirar a multa. Ah, tá bem. Foi a admitida que recorreu. Ah, foi ela que recorreu. Foi ela. Foi o outro ela. se conformou com a multa? Tá bem. Paciência. Eu gostaria de ter dito que é regular a admissão, mas infelizmente não dá. 52. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular de dispensalização, contrato aditivo aplicando multa. Recorre o prefeito de Avaré, aquisição de gasolina, o objeto. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Aquela emergência decorrente de inação do poder público em matéria que não comporta interrupção. Quanto ao mérito, não há o que se alterar. E quanto aos custos, teve um aditivo de reequilíbrio que foi concedido 40 dias depois da assinatura do contrato e só porque foi pedido. Não tem um estudo, não tem nada que justificasse, pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 53. Recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares aquisições que foram objeto de apartado das contas da Prefeitura de Jundiaí 2010, com indícios de fracionamento da compra de diversos bens. Também foi aplicada multa ao responsável. A instrução é pelo não provimento, foram apresentados memoriais. Conheço em preliminar. Conhecido. A Jundiaí tem um sistema chamado Compra Aberta, um sistema eletrônico de compras, que não tem forma nem figura. Deveria ter adotado o registro de preços para compras dessa natureza. Então, houve uma série de aquisições que, somadas, exigiriam a instauração de um procedimento licitatório. Mas eu não vejo também aqui nenhum tipo de dolo, nem nada. É um sistema que eles adotaram lá. Não dá para dizer que está certo, mas eu proponho se retirar a multa. Em discussão e votação, aprovado. 54. Recursos ordinários do ex-prefeito de Porto Ferreira contra a decisão que negou registro de admissões por tempo determinado, agente de vetores, aplicando multa. Instrução pelo provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Teve um surto de dengue em 2010, mas, e houve ampla prova nesse sentido, os cuidados com prevenção e erradicação da doença continuaram, como teriam que continuar, a ser realizados durante 2011, ano em que as contratações foram efetuadas, todas elas precedidas de procedimento seletivo prévio, devidamente formalizado, etc. Eu dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. 55. Recursos ordinários interpostos por ex-prefeitos contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasses feitos em 2012 pela Prefeitura de Turmalina ao Turmalina Esporte Clube, no valor de R$ 12.000. A instrução é de SDG, é pelo não provimento do apelo de Israel Costa e provimento do de Fernanda de Menezes Andréa. Conheço dos recursos. Conhecido. A Fernanda não era responsável por nada. Ela foi multada sem ter qualquer responsabilidade, então eu dou provimento ao recurso. Israel, ele era responsável. Passou R$ 12.000 para o Turmalina, e o Turmalina gastou 12 mil lá, do jeito que achou que devia gastar. Tem uma prestação de contas, não tem nada. Mas a pena para o Israel é uma cidade pequena, né? A pena dele dá R$ 4.710 para um repasse de 12. Eu vou manter a irregularidade, mas vou cancelar também a pena. Muito bem. Está em discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu relato em conjunto os itens 56 e 57 da pauta. Examina-se pregão presencial e contrato firmado pela Prefeitura de Montemor, visando a contratação de empresa com fornecimento de licença de softwares para administração municipal, com assessoria e consultoria, também em análise e representação. Aqui, embora possam ser afastados alguns questionamentos, permanecem justificados outros pontos suscitados ao longo da instrução, como, por exemplo, falta de cláusula com previsão de penalidades por atraso nos pagamentos por parte da administração,
solicitação de prova de regularidade relativa a tributos imobiliários, que não guarda pertinência com o ramo de atividade e objeto que se pretende contratar. De todas as impugnações lançadas, entendo que assume especial relevância aquela incidente sobre a não publicação do edital em jornal de grande circulação. Isso porque apenas 3 empresas compareceram ao certame. Exatamente as 3 proponentes que foram feito orçamento junto à administração inicialmente. Pelos motivos expostos, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, o meu voto é pela irregularidade do pregão, do contrato, pela procedência parcial da representação e pela aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. O relato item 58, exame, pregão e contrato firmado na Prefeitura de Guarulhos. A TJ se manifestou pela irregularidade. A instrução aponta aglutinação indevida de serviços distintos em um mesmo objeto, vigilância e prestação de primeiros socorros, tratamento e manutenção de bomba de piscina e apresentação de laudo mensal de exame das águas. Impropriedade que, a meu ver, não restou afastada nas razões apresentadas. Isso sem contar a previsão de fornecimento de materiais diversos em um único objeto, com insumos referentes a primeiros socorros, produtos químicos. Na situação, acredito que era obrigatória a divisão do objeto. Também aqui ocorreu a exigência de apresentação de certificado de vistoria e licença para uso de produtos químicos, expedido pela Divisão de Produtos Controlados pelo Departamento de Polícia Científica, juntamente com os documentos de habilitação, o que não observa a súmula 14 dessa Casa. Também existiu afronta ao entendimento jurisprudencial consolidado nessa Casa na previsão de apresentação de certificado de anotação de responsabilidade técnica, o CAT, emitido pelo Conselho de Química, que é o CART, pelo Conselho de Química, acompanhadas devidas anuidades quitadas em conjunto com o documento de habilitação, que fere a súmula 28 dessa Corte. Pelo exposto, acolhendo as manifestações da TJ, o meu voto pela irregularidade do pregão, do contrato e a aplicação de multa individual de 250 UFESPs aos responsáveis. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato agora o item 50. Aqui analisa uma dispensa de licitação e um contrato celebrado na Prefeitura Municipal de Jandira e o Instituto Uniemp, Fórum Permanente das Relações Universidade-Empresa, que objetivou a prestação de serviços especializados em assessoria técnica administrativa educacional na elaboração do Plano Municipal de Educação de Jandira. A TJ manifestou-se pela irregularidade. Depreende-se dos autos a existência de outras instituições capazes de prestar os serviços constantes do objeto do contrato e que havia possibilidade de uma competição. A agravar a situação, a insuficiência da pesquisa de preços para confirmar se o valor contratado era condizente com o valor do mercado. Nessa conformidade, acompanhando a manifestação de ATJ, o meu voto é pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato, bem como a aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão é o item 59, encerrada a discussão e votação, aprovado. Relato o item 60, contrato de locação de imóvel firmado pela Prefeitura Municipal de Tanabi, mediante dispensa de licitação. A TJ também se manifestou pela irregularidade. Aqui eu destaco a ausência de comprovação de que os preços contratados são compatíveis com os valores de mercado, bem como a não indicação da justificativa às razões de escolha do imóvel. Destaco também a ausência de formalização do procedimento. Feitas essas considerações, o meu voto é pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato. Em discussão e votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 61 e 62 da pauta. Deferido. Contas das câmaras municipais de Torre de Pedra e Estiva Gerbe, ambas relativas ao exercício de 2014. A instrução da matéria evidencia o entendimento dos limites constitucionais e legais. Eu voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas e recomendações às contas de referidas câmaras. Em discussão e votação, aprovado. Agora, o relato item 63, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Barretos
contra a sentença que julgou irregulares convite e contrato visando a prestação de serviço de elaboração de projeto de arquitetura para a obra de engenharia de um Centro Municipal de Ensino Infantil. Aqui a TJ e o MPC se manifestaram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que as razões ofertadas não dirimem os aspectos impugnados nos autos. Exemplo disso, falta de projeto básico. Também inalterada a questão decorrente da elaboração de planilha orçamentária em data posterior à elaboração do edital. Não bastasse isso, foi ainda apontada a realização de gasto desprovido de qualquer interesse público, por meio da presente licitação, pois o projeto licitado nem sequer foi utilizado, eis que não foi instaurado pela Prefeitura de Barreto, posteriormente, nenhum procedimento licitatório objetivando a construção da unidade escolar projetada. Nessas condições, acompanhando a TJ e MPC, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato 64 agora, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Agudos, contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão. SDG manifestou-se pelo não provimento, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. No mérito, de acordo com o relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, remanesce a falha que ensejou a irregularidade das admissões no tocante à contratação temporária e rotineira dos agentes comunitários de saúde. Desse modo, voto pelo não provimento do recurso. Em discussão. Senhora conselheira, considero, evidentemente, a decisão de Vossa Excelência, seu voto se assenta na lei, está correto, é impossível registrar. Eu tenho alguma resistência, alguma dificuldade em multar prefeito que contrata provisoriamente médicos para atender, ou mesmo, às vezes, professores para suprir deficiências numa área carente e considerando as dificuldades do município. É verdade que aqui se aponta uma reiterada atividade nesse sentido, né, do prefeito de Agudos, mas leio também do voto de Vossa Excelência que a sanção pecuniária não se apoiou nessa circunstância, mas sim na infração à norma legal regulamentar, que é o desrespeito ao artigo 16, que não se discute. Né? Eu apenas estou ponderando aqui, eu realmente tenho dificuldade. Eu multo esse prefeito num contrato mal feito, numa concorrência duvidosa, aí a multa é bem aplicada, mas contratou médico temporariamente, viu? Sei. Mas eu fico, acompanho Vossa Excelência no que propuser. Não, a questão da multa que eu não afastei por causa da questão que foi em 2009, 10, 11, nós estamos analisando 2012 e manteve-se ainda em 2013. Mas não foi o fundamento da multa. Não foi o fundamento da multa, foi só a infringência. Foi só a infringência. Se houver concordância, eu acolho a proposta de considerar. Que diz, conselheiro? Não dar um provimento parcial apenas para cancelar a multa. Muito bem. Tudo bem. Obrigado, Excelência. Não, acompanho Vossa Excelência. Relato agora o 65. Aqui também recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Piquete em face de sentença que julgou ilegais atos de admissão. SDG também pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. 65, preliminar, conheço do recurso. Conhecido. Um momentinho só. Aqui também, né? Médico, aqui também é a mesma situação, por isso que eu estou olhando aqui, para darmos o mesmo entendimento, assim. Mas aqui não se trata de... Foram recursos para... Também na área de saúde. Então, aqui vou fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma proposta anterior, pelo não provimento, mas cancelamento da multa, então pelo provimento parcial, para dar a mesma solução do processo anterior. É interessante. Veja que a Prefeitura aqui argumenta que não contratou para burlar o concurso, realizou várias vezes para diversos cargos na área da saúde e não apareceram candidatos. Só que dá para acreditar, não é desprovido de fundamento. Acompanho, Vossa Excelência. Então, provimento parcial também no item 65. Vamos devagar, aqui que são vários agora aqui nesse mesmo sentido. 66 também, novamente, agora é a Prefeitura Municipal de Santa Isabel, ex-prefeito, petindo a reforma de decisão que julgou ilegais atos de admissão temporária de agente comunitário de saúde.
SDG pelo não provimento. Em preliminar, recursos internos, dele conheço. Conhecido. Vou propor o mesmo entendimento dos três na mesma sessão, provimento parcial, cancelamento de multa. Em discussão e votação, aprovado. 67. Em exame, recurso ordinário interposto pela Cursan, Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento, contra a sentença que julgou irregulares contas relativas ao exercício de 2009, com aplicação de multa. A SDG opinou pelo provimento parcial do recurso, com proposta de cancelamento de multa combinada ao advogado apenado, mantendo-se os fundamentos da decisão recorrida, afastando, porém, a questão envolvendo encargos sociais ao regime próprio de previdência. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, eu afasto de plano a multa aplicada ao advogado da companhia, Dr. Vitor João de Freitas Costa, porque ficou demonstrado nos autos que o mesmo nunca foi dirigente, nem mesmo ordenador de despesa. De igual modo, entendo que devem ser canceladas as multas pecuniárias imputadas aos senhores Marcos da Cruz e o Wellington Fonseca de Carvalho, porque esses permaneceram no cargo de diretor-presidente, respectivamente, o senhor Mário da Cruz, 4 dias, e o senhor Wellington, 10 dias, apenas em substituição. Então, de plano, eu afasto as multas aplicadas. Agora, assim como interpretou a SDG, eu entendo que pode ser afastada a questão referente ao recolhimento contributivo dos encargos sociais ao regime próprio de previdência, à vista do que dispõe o artigo 4º da Lei Municipal, porque os empregados vinculados à companhia não são segurados obrigatórios do regime próprio. No entanto, permanecem inalteradas as demais objeções, que acabaram por conduzir à reprovação das contas, fundamentadas nos aspectos contábeis. Nessa conformidade, meu voto é pelo provimento parcial do recurso para afastar as multas e também afastar do fundamento da irregularidade a questão do não recolhimento dos encargos sociais, mas mantendo a irregularidade. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora, que continua com a palavra. 68. Um recurso ordinário interposto pelo município de Santo André em face de sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal. Aqui, a SDG manifestou pelo provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito aqui, cabe ressaltar que nos TCs 7575 de 2015, 2511 de 2014, 406 de 2014, matérias análogas referentes à admissão de pessoal por tempo determinado, nos moldes aqui tratados, também da Prefeitura de Santo André, já foram julgadas regulares e com decisões iguais às decisões aqui combatidas. Inclusive, também foram consideradas legais a admissão de pessoal por tempo determinado relativo ao exercício de 2009, que é exatamente posterior ao aqui examinado. Entendo, portanto, que as admissões agora em exame devem ter o mesmo tratamento. Diante do exposto, encurtando razões e no mesmo posicionamento do SDG, eu voto pelo provimento do recurso ordinário. Está em discussão e votação, aprovado. Eu vou relatar agora o 60. Em exame, o recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Porto Ferreira contra a sentença que negou o registro ato de admissão de pessoal para a função de coordenador de núcleo. A SDG opinou pelo provimento. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. Aqui, em preliminar, eu entendo que, ainda que a indevida exigência de documentação no ato de inscrição do certame, o que infringe a súmula do STJ, a súmula 266, possa ser considerada, em tese, restritiva à participação de interessados, tal fator, isoladamente, não deve determinar a negativa de registro dos atos admissionais. Essa prática tem sido relevada, alçando ao campo das recomendações, como demonstra a jurisprudência colacionada pela SDG, providência também que acho que pode ser adotada no presente caso. Do outro lado, as contratações para a função em apreço decorrente de compromissos firmados no ajuste com o governo federal são realizadas enquanto perdurar o convênio. Consequentemente, um convênio, a contratação para o programa Segundo Tempo. Nessa conformidade,
Conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, o meu voto acompanha SDG e é pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão e votação, aprovado. Eu vou relatar agora o item 70, em exame, recurso ordinário interposto pela ex-prefeita do município de Estrela do Oeste, em face de sentença, que julgou irregular prestação de conta dos valores repassados no exercício de 2011 para a Associação de Amparo à Infância e Juventude. Deixou de condenar a entidade beneficiária a devolução dos valores, mas multou a responsável em 200 UFESPs. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, inicialmente, quanto ao apontamento da ausência do plano de trabalho, eu destaco inicialmente que os recursos foram repassados através de subvenção. Nesse contexto, entendo que a falha apontada pode ser mitigada frente à indicação de serviços prestados pela entidade, no relatório de atividades apresentados pela recorrente, nesta fase processual, informando atendimento mensal de 170 crianças em creche, cujo quantitativo foi ratificado pela unidade de fiscalização, dando cumprimento, a meu ver, ao que dispõe o artigo 16, parágrafo único da Lei 4.320 de 64. A inexistência de qualquer indício de malversação dos valores repassados ou de prejuízo ao erário, como consignado em decisão singular, conjugada a apreciação favorável dessa Corte em relação a prestações de contas dos recursos repassados posteriormente, me levaram a adotar igual solução, sob a perspectiva da segurança jurídica, concluindo agora pela correspondente aprovação. Nessas condições, o meu voto vai ser pelo provimento do recurso interposto, a fim de reformar a sentença impugnada, julgando regular a prestação de contas. Em discussão e votação, aprovado. Eu vou relatar agora o 71, recurso ordinário interposto pela ex-prefeita do município de Vera Cruz, em face de sentença que considerou irregulares, pregão 6 de 2011, contrato e termo aditivo. Foi aplicado multa de 160 UFESPs ao responsável. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, aqui eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências também. E vou discordar da instrução. Eu penso que a decisão recorrida comporta revisão, sendo, a meu ver, procedente o recurso ordinário interposto. Chego a essa conclusão porque entendo que o caso específico apresenta algumas peculiaridades que demandam uma análise da situação sob o ponto de vista do administrador e das circunstâncias que permeiam o caso concreto. O objeto teve por finalidade a aquisição de 104 produtos, por exemplo, agulhas de diversos tamanhos, cânulas variadas, e o critério de julgamento foi menor preço global, no valor total contratado de R$ 38.200. Destaco que não se trata de registro de preço, e sim de aquisição de todos os itens. No caso concreto, o lote único é composto de materiais cirúrgicos, equipamentos hospitalares, medicamentos. Todos esses insumos são absolutamente corriqueiros e presentes em unidades básicas de saúde. Participaram 3 empresas do certame. Uma foi desclassificada, em virtude de que, dos 104 produtos, ela só não ofereceu 2, mas os 102 ela ofereceu. Não havendo como afirmar de forma inequívoca que os itens cotados são estranhos às empresas que dedicam ao setor envolvido na contratação. A sentença recorrida consigna que a licitação deveria ser menor preço por item, 104 itens, agulhas de tamanhos variados. Considerando o valor contratado, a similaridade dos itens, entendo que, no máximo aqui, caberia uma recomendação para que, em futuras contratações, adotasse a divisão por lote. Assim, em razão do exposto, e conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu vou propor o provimento do recurso ordinário. Vou relatar agora o 72, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas relativa a recursos financeiros repassados pela Prefeitura, Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, durante o exercício de 2013. SDG,
manifestou-se pelo provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, os argumentos recursais merecem acolhimento. Assim entendo porque as questões impugnadas na sentença recorrida, decorrentes da transferência de responsabilidade do gerenciamento do programa Saúde da Família pela Prefeitura de Capão Bonito à entidade beneficiária, dizem respeito ao convênio firmado entre as partes e, desse modo, devem ser examinadas e discutidas no auto do TC 170-016-2011, TC que se encontra em instrução nessa casa. Já quanto à prestação de contas propriamente dita, não foram apontadas nenhuma impropriedade a respeito. Nesse contexto, acompanhando o SDG, o meu voto é pelo provimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora, esgotamos a matéria constante da ordem do dia. A palavra dos conselheiros antes do encerramento. Não havendo interesse, indago ao eminente procurador do Tribunal de Contas, do Ministério Público, doutor Tiago Pinheiro, se deseja a vista. Senhor presidente, o Ministério Público requer intimação pessoal do item número 3. Número 3. Portanto, vai com vista ao doutor Ministério Público. Encerrados os trabalhos, boa tarde a todos. Encerro a sessão.